Programa Palavra Espírita. Oferecimento: Sociedade Espírita Estudo e Caridade Lar de Joaquina. Odontologia Lauda, o implante que se transforma em sorriso. Guzi Cook, Casa Criativa, agora juntas para lhe surpreender ainda mais. Sociedade Espírita Luz e Caridade. Santa Yoga, corpo, mente e espírito, transcender o físico para tocar o sagrado. Olá para você que me assiste. Algum dia você, por acaso, já parou para pensar sobre qual o sentido da vida? Qual o sentido de você estar aqui neste mundo cheio de dificuldades, cheio de problemas, cheio de diferenças, cheio de pessoas boas como você e cheio de pessoas maldosas e invejosas que talvez até você conheça alguma? Você por acaso já parou para pensar sobre isso? Pois esse vai ser o meu assunto de hoje. E se você quiser saber o que pensa o Espiritismo, a doutrina espírita, sobre o sentido da vida, então não saia daí. E com essas palavras estou iniciando pela TV Santa Maria, canal 19 da NET, mais um programa Palavra Espírita, agradecendo aos nossos apoiadores culturais, Sociedade Espírita Estudo e Caridade Lar de Joaquina, Odontologia Lauda, o implante que se transforma em sorriso, Guzi Cook, Casa Criativa, agora juntas para lhe surpreender ainda mais, Sociedade Espírita Luz e Caridade, a CELC, situada na rua João Schwetz, número 181, no bairro Rossato, aqui em Santa Maria, e Santa Yoga, onde você serenamente equilibra as emoções e fortalece o corpo. Depois de agradecer os nossos apoiadores culturais e antes de iniciar propriamente dito o meu comentário de hoje, aliás, como eu sempre faço quando eu faço esse programa sozinho, eu peço a você que me assiste e que, se você gosta do programa, que se inscreva no nosso canal, curta e compartilhe o nosso conteúdo para que a gente possa levar, para que a gente possa divulgar o aspecto doutrinário e os preceitos da lógica espírita para muito mais pessoas. E também não esqueça de ativar o sininho que deve estar aparecendo aí na sua tela para receber notificação assim que sair vídeo novo. Então, agora sim estou iniciando propriamente dito o meu comentário de hoje sobre o sentido da vida. Aliás, o verdadeiro sentido da vida. E eu começo dizendo que, normalmente, nós não nos fazemos esse tipo de questionamento, esse tipo de pergunta para nós mesmos. E quando fizemos, na maioria das vezes, é porque naquele momento estamos enfrentando um momento atribulado na nossa vida, um momento de grande dificuldade. Chegamos, inclusive, muitas vezes, dependendo da gravidade do problema, chegamos até a duvidar da existência de Deus. Nós jamais paramos para refletir sobre a nossa vida nos momentos de alegria, nos momentos de felicidade, pois tudo isso, esses momentos bons, fica assim, tudo fica maravilhoso, que parar para pensar nesses momentos sobre o significado da nossa existência, significa o quê? Significa perder tempo. Esse questionamento nós fazemos quando as coisas vão mal, como eu disse,
quando estamos enfrentando um problema que julgamos muitas vezes insolúvel, quando estamos ou alguém que amamos está possuído de uma doença grave, por exemplo, ou quando a gente acha que chegou ao fundo do poço, como se diz modernamente. Pois são nesses momentos que a gente se questiona, afinal, por que isso está acontecendo comigo? O que eu fiz para merecer isso? Por que meu filho não gosta de mim assim como eu gosto, como eu amo ele? E mais ainda, por que eu quero ter tanto filho e não consigo, e outros que não querem, têm? Por que isso? Por que aquilo? E assim nós vamos naquele questionamento sem conseguir respostas. Com você não é assim que acontece? E digo e repito, e todos esses questionamentos, ficam muitas vezes sem respostas lógicas e convincentes. E aí é de se perguntar, mas existem respostas lógicas e convincentes? E a resposta é definitivamente sim. Claro que sim. Claro que para nós aceitarmos de pronto algumas dessas respostas, precisamos antes estudar a coerência, a lógica da doutrina espírita na exposição dos seus conceitos, pois o Espiritismo tem por base a coerência de raciocínio, alicerçado no que nós chamamos de fé raciocinada, pois o Espiritismo não possui dogmas e nem respostas prontas e nem respostas imutáveis. E é a partir da fé raciocinada que vamos discorrer sobre o real sentido da vida e seus aparentes e tão somente aparentes disparates. A partir desse momento é como se parássemos para pensar no motivo pelo qual estamos aqui agora, neste mundo, enfrentando muitas vezes dificuldades de várias ordens, e outras pessoas que conhecemos vivem desde que a gente conhece, desde que nasceram, como se diz na gíria, na maior mordomia, aproveitando todos os gozos que a vida proporciona. Você, por acaso, já parou para pensar sobre isso? Eu não tenho medo de errar em dizer que quase certo que não, porque normalmente nós costumamos acreditar essas diferenças vou colocar entre aspas, a coisas da vida. Não é assim que a gente diz? Isso é coisas da vida. Mas se essa premissa é verdadeira, o Deus, o qual julgamos o ente infalível, imensurável e desmedidamente justo, não é tão justo assim. Afinal, porque ele permite que, enquanto uns nascem embaixo de um teto com lustres de cristais, outros cheguem a este mundo no meio da miséria, onde a única coisa que esses últimos têm em abundância, além da própria miséria, é a esperança. Ilógico, aparentemente, se você analisar. Pois, em verdade, não tem nada de ilógico, nem um pouquinho. Porque se assim fosse, Deus não permitiria. Você não concorda? Mas se é correto e se é lógico, então qual a razão? Qual a explicação? Pois, para tentar explicar, e eu gosto muito desse exemplo que eu vou dar, porque esse exemplo se encaixa perfeitamente para explicar o sentido da vida. E esse exemplo, eu vou pegar o exemplo de um colégio. Como é que funciona um colégio? Sim, exatamente, um colégio. Se você que está aí me assistindo
independentemente da sua idade. Imagino que você já tenha passado por um ou até por mais de um colégio na sua vida. Pois bem, você lembra da sua trajetória em algum deles, bem como a trajetória de alguns colegas que você lembra? Vamos alongar um pouco mais o nosso raciocínio. Procure pensar na sua trajetória desde os primeiros anos, lá quando você era criança, até quando você saiu do colégio para ingressar, por exemplo, em um curso universitário, ou mesmo saiu do colégio para trabalhar. Como é que foi esse caminho? Quais foram os percalços, as dificuldades que você enfrentou? E pense também como foi a trajetória dos seus colegas, logicamente que hoje você lembra, por exemplo. Seguramente, a sua trajetória e também de alguns dos seus colegas foi que foram passando de ano gradativamente até chegar à universidade ou sair do colégio para ir trabalhar. E como é que se deu essa caminhada? Uns, e inclusive você, de repente, foram eliminando semestres. E outros, por vários motivos, foram ficando para trás e tendo que fazer o quê? Repetir matérias ou até semestres inteiros, conseguindo se formarem, claro que sim, mas atrasados em relação aos que saíram antes. Não é assim que funciona? Pois assim, gente, assim é o mundo. O mundo é uma escola onde somos todos aprendizes, onde cada encarnação é como se fosse um ano no currículo escolar, tal qual a nossa trajetória de alunos dos colégios da Terra. A nossa vida neste colégio gigantesco, esse colégio de almas chamado Planeta Terra, através das sucessivas encarnações é que nós vamos aprendendo e corrigindo nossos erros cometidos nas existências passadas. E na vida, tal qual no colégio ou na universidade que conhecemos, uns se aprimoram mais rapidamente do que os outros. Muitas vezes, nos colégios aqui da Terra, pelos quais nós já passamos, nós nos deparamos com matérias difíceis de serem vencidas, como, por exemplo, não sei se é o seu caso, mas como, por exemplo, matérias como a matemática, a física, a química, que são matérias que, não raro, os alunos repetem um ano por causa de uma delas. Pois o mesmo acontece conosco na vida em relação a algumas provas a que estamos submetidos. À medida, porém, que entendemos e praticamos as leis de Deus, chegaremos mais rapidamente a níveis mais elevados na escala espiritual. Porém, sempre tem um porém veja bem o seguinte: não basta entender somente as leis. Há a imperiosa necessidade de praticá-las. A teoria é uma coisa que tem um peso. A prática, porém, é outra coisa completamente diferente e tem um peso infinitamente maior. Sem medo de errar, é possível dizer que quem entende a teoria do bem, mas não exercita nos atos da vida, com certeza terá no próximo ano, ou seja, na próxima vida, que repetir as mesmas matérias.
não como castigo, mas como um exercício de, digamos, de correção de rota. E aí se explica por que nesta vida uns sofrem mais e outros sofrem menos. Pois é a partir das diferentes experiências de cada um neste mundo que chegamos à conclusão lógica de que o verdadeiro sentido da vida é exatamente o mesmo para todas as pessoas, qual seja aprender com as lições que a vida nos oferece e minorar as nossas deficiências que fizeram com que cada um de nós voltasse aqui novamente. O que varia na vida de pessoa para pessoa são as diversificações das provas a enfrentar e os seus graus de maior ou menor dificuldade, pois a prova ou as provas do extremamente pobre, materialmente falando, seguramente essas provas são diferentes das provas do rico, do afortunado, que são diferentes das provas do deficiente físico, que são, por sua vez, diferentes das provas do deficiente neurológico, que são diferentes das provas do médium e assim por diante. O que todos nós temos em comum, e é por isso que nós estamos aqui, é a necessidade de aprendermos com as experiências da vida. Não é por outra razão que nós vivemos em um mundo em que o que mais nos salta aos olhos são as diferenças interpessoais. Inclusive, repito, inclusive dentro das nossas próprias famílias. Exatamente como em uma escola ou em uma universidade, onde convivem alunos dos mais diversos graus de inteligência, de intelectualidade, de cultura e facilidade ou dificuldade de aprendizagem. Pois assim também é o nosso mundo. Uma escola gigantesca que abriga alunos de todos os tipos, de todas as características, convivendo e aprendendo com as suas dificuldades, e uns com os outros. É assim que funciona. Aliás, eu acho que eu já disse isso aqui, mas se já disse, de tão importante que eu julgo, eu vou dizer novamente. As nossas dificuldades enfrentadas nesta vida não são castigos, como pode parecer, e sim são preciosas lições de um Deus que é uma simbiose de Pai incomensuravelmente justo e amoroso. Pense e responda para você mesmo o que significa 80, 100 ou vá lá que seja, 1000 anos comparado com a eternidade, ou como queira, comparado com o sem fim. E se somos espíritos imortais, ou seja, nunca teremos fim, como afirmam inclusive todas as religiões cristãs, e somos imortais, não existe explicação plausível para o fato de sermos penalizados eternamente por erros cometidos durante apenas uma vida. E aí é que entra a lógica da reencarnação. Através das vidas sucessivas, vamos gradativamente detectando nossas falhas e corrigindo os nossos defeitos e os nossos erros. E por falar em
em detectar os nossos próprios defeitos para corrigi-los, sem dúvida que isso é uma das ações mais difíceis de colocarmos em prática em nós mesmos. Você quer um exemplo dessa dificuldade de detectar em nós mesmos os nossos próprios defeitos? Então faça o seguinte. Depois que você terminar de assistir esse comentário, faça um exercício. E o exercício que eu proponho é o seguinte. Tente em 3 minutos. 3 minutos apenas. Não precisa mais. Detectar 3 defeitos que você julga que você tem. E depois de detectá-los, veja o que você já fez ou está fazendo para minimizá-los. Através desse pequeno exercício, você entenderá que não é por outra razão que Deus, na sua infinita sabedoria, nos dá tantas chances, tantas oportunidades de melhoramento através das muitas vidas proporcionadas pelas encarnações para, através das diversificadas experiências vividas em cada uma dessas vidas e de forma gradativa, possamos ir, ainda que lentamente, uns muito lentamente, outros, através dos milênios, diminuindo os nossos defeitos e, por via de consequência, aumentando as nossas virtudes. Na medida em que, diminuindo os nossos defeitos e aumentando as nossas virtudes, nós vamos nos aprimorando, vamos nos tornando seres melhores, vamos nos tornando pessoas melhores na senda do progresso material, mas principalmente no caminho do progresso moral e espiritual, que são os principais que precisamos melhorar. Este, pois, o verdadeiro sentido da vida. Viver nela, aprender com ela e sair dela melhor do que aqui chegamos. Por isso, aproveite a sua vida ao máximo, no sentido bom, claro, pois ela, a sua vida, é mais uma preciosa oportunidade que você está recebendo de se tornar um ser, de se tornar uma pessoa melhor. A vida, para finalizar, é mais uma chance, é mais uma oportunidade que Deus, como Pai amoroso, nos dá para crescermos e evoluirmos enquanto espíritos imortais que somos todos nós. Portanto, seja inteligente e não desperdice mais essa oportunidade que você está tendo. Pense nisso. E se você quiser comentar concordando ou discordando, fique à vontade, sem problema nenhum. Pode discordar, colocar o seu comentário lá na página do programa no Facebook. Era isso. Muito obrigado, um abraço e até o nosso próximo encontro. Tchau. Programa Palavra Espírita. Oferecimento. Sociedade Espírita Estudo e Caridade Lar de Joaquina. Odontologia Lauda. O implante que se transforma em sorriso. Guzi Cook, Casa Criativa, agora juntas para lhe surpreender ainda mais. Sociedade Espírita Luz e Caridade. Santa Yoga, corpo, mente e espírito, transcender o físico para tocar o sagrado.